Olá, que bênção, que privilégio imenso estar aqui com você. Eu agradeço a Deus imensamente essa oportunidade que Deus me concede e tem concedido a você também de ouvir. É sempre um privilégio muito grande poder proclamar a palavra de Deus. Amigo, eu quero compartilhar com você. Nós estamos falando sobre João Batista, sobre esse grande pregador, sobre esse grande homem de Deus e a mensagem que ele estava transmitindo, que era a mensagem de arrependimento, e por que essa mensagem era tão importante, o que tinha acontecido antes, né? O silêncio que tinha batido sobre aquele povo durante todo aquele tempo. Todas essas questões, né? Eu tenho falado esses dias. E eu lembrei de um texto que está nesse livro, no livro de J.I. Packer, Entre os Gigantes de Deus, um livro fabuloso e magnífico. E esse livro, um pastor, né, conta a história de um pastor que fez uma encenação. Né? Ele chegou no púlpito da sua igreja e pegou a Bíblia e fez como se estivesse levando embora. E ele diz o seguinte: bem, eu tenho vos desconfiado a minha Bíblia há tanto tempo, e ela jaz na casa, deixo daquele, coberta de poeira, teia de aranha, e não vos incomodais em dar-lhes ouvido? É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia, né? E ele tomou a Bíblia e ensinou como se estivesse indo embora, como se fosse Deus que estivesse fazendo aquilo. Mas ele voltou logo depois e disse: voltou-se para eles e personificou o povo diante de Deus. Então ele disse, e caindo de joelhos, e clamando e rogando de maneira veemente: Senhor, o que o Senhor quer que façais conosco? Não tire a Bíblia, qualquer coisa que quiser fazer, faça, mas não tire de nós a Bíblia. Mata nossos filhos, queima nossas casas, destrói nossos bens, mas poupa-nos a Bíblia. Não tire de nós a sua Bíblia. Ele fez a encenação, o povo clamando de joelho e implorando a Deus: faça qualquer coisa que o Senhor quiser fazer, mas não nos tire a Bíblia. E então ele voltou novamente a personificar Deus e disse: vós dizeis, é assim? E é isso que vocês querem mesmo? Bem, eu vos testarei um pouco mais. Aqui está a minha Bíblia para vós. Vereis como usareis, se amareis, se observareis mais a ela, se colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Né? E a história termina dizendo que caiu um profundo choro sobre aquele povo. Choraram copiosamente naquele dia por causa dessa situação. O próprio redator, a própria pessoa que estava redigindo e contou a história, disse: eu mesmo chorei do lado de fora da igreja durante um quarto de hora, ou seja, 15 minutos, sobre o pescoço do meu cavalo. Porque isso era extremamente sério. Ele estava abandonando, Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Que triste, meus queridos amados irmãos, não tem nada mais triste do que isso, do que nós temos tirado de nós a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse é um das mais terríveis juízo de Deus sobre o seu povo. Não tem nada que possa ser comparado a isso. Ficarmos no escuro completo, em completas trevas, em completa escuridão, sem ter direção. Uma das grandes dádivas de Deus ao seu povo. Deus, quando aparece na história, Deus já aparece se revelando. Deus se revelou a Adão, né? Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Moisés, Deus tem se revelado através dos profetas, Deus se revelou ao longo da história, Deus se revelou através de Cristo Jesus, na forma mais plena e mais completa. E eu pergunto, o que nós temos feito com isso? Qual tem sido a nossa atitude? Nós temos amado a palavra de Deus ou corremos o risco de ter a Bíblia Sagrada tomada de nós, arrancada,
Porque a Bíblia Sagrada, meus queridos amados, nós podemos ter tudo, mas a Bíblia Sagrada é viva. Se o Espírito de Deus não estiver atuando nelas, não estiver nos convencendo, não estiver nos mostrando, não estiver abrindo os nossos olhos, nós permaneceremos nessa época. Pode ter o texto, pode ter as impressas aí aos milhões, mas se Deus não falar, se essa palavra não alcançar o nosso coração, se ela não tocar em nossa vida, se o Espírito de Deus não agir, nós estaremos tateando no escuro, em completa escuridão, em completa trevas. Isso acontece porque quando nós desprezamos, quando nós não valorizamos, quando nós não amamos, quando nós não consideramos aquilo que ela está dizendo, quando aquilo que ela diz entra no ouvido e sai por outro, quando nosso amor está mais em outras coisas do que na própria palavra de Deus, quando nós amamos mais o mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Se vosso amor está no mundo, se vós amais o mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não pode estar em nós, não pode agir na nossa vida. Como nós podemos viver a vida cristã sem considerar, sem amar, sem nos dedicar, sem nos viver uma vida para debruçar sobre a palavra de Deus e considerar tudo que está sendo dito? Como é que nós ouvimos uma mensagem do nosso pastor, e um pastor fiel, comprometido, porque picareta tem muito por aí, mas você deve ir procurar, e eu oro a Deus para que o seu ministro, aquele que ministra sobre você, seja um homem extremamente comprometido com a palavra de Deus, comprometido em transmitir, em ouvir de Deus e transmitir a você. É isso que eu estou interessado. É isso que a Bíblia Sagrada está interessada, em transmitir a verdade, a voz de Deus a você. Então não negligencie a palavra. Deus tirou a palavra do povo hebreu durante 400 anos. A promessa dos últimos dias é que a frieza e a apatia vai acontecer, mas que não aconteça com você. Que não aconteça com você. Que aconteça com os outros, menos com você. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Viva uma vida de inteira obediência à palavra de Deus e Deus haverá de abençoar a sua vida de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Pense seriamente sobre isso. Deus o abençoe. Fique em paz. Em nome de Jesus. Amém.